Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao teu coração. Mas antes quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem aí acompanhado os vídeos, tem deixado o seu like, tem curtido aí, compartilhado para poder alcançar mais vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa dar essa força, compartilhando para que mais pessoas sejam tocadas por esta palavra. Esse é o desejo do meu coração, que esta palavra venha edificar a nossa vida, que esta palavra venha colocar algo no nosso coração, que venha gerar frutos no nome do Senhor Jesus. Você também que está chegando agora, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa ir se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Quando eu postar um vídeo novo, você ser avisado pelo YouTube. Amém? Deus abençoe poderosamente a tua vida. O canal Servo de Deus, Lucas Almeida. Todo domingo pela manhã eu venho aqui trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. E em mais uma oportunidade estou aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor para dizer algo inspirado por Deus para nossas vidas hoje. Amém? Está lá no Salmo 127 que vamos ler hoje. E o tema que coloquei aqui foi: Deus precisa ser nosso alicerce. Deus precisa ser o nosso alicerce. E durante esse estudo, esta palavra vai dizer algo no teu coração. No nome de Jesus, abra a tua Bíblia para a gente ler juntos. Salmo 127, versículo 1 a seguir vai nos dizer: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois dá ao Senhor os amados o sono. Versículo 3: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Verso 4: Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Verso 5: Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado, quanto pleitar com os teus inimigos à porta. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então começa aqui dizendo o Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Louvado seja Deus, que esta palavra venha falar algo ao teu coração. Então aqui diz o Senhor, como representa o Senhor como o alicerce de uma casa. Nós está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, querido, não adianta tudo que nós for fazer, se Deus não estiver no negócio. Nos diz a palavra que vai ser em vão. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Então, quando a gente coloca algo com o Senhor na frente, é diferente. Nós temos que colocar Deus acima de tudo, e Deus em todas as coisas que nós vamos fazer, independentemente se são coisas pequenas, se são coisas simples do dia a dia, ou se são coisas grandes. Tantas coisas tem. Vou dar um exemplo. Você almeja um sonho e ali está trabalhando com a sua esposa, lutando por aquele ideal ali, mas ali temos que apresentar essa causa: Senhor, eu estou lutando, mas venha me ajudar. Vou te dar outro exemplo: uma viagem. Você esquematiza uma viagem nas suas férias, e aí você espera aquele tempo, vai juntando ali o dinheiro para você poder estar viajando, mas além de você estar ali, você tem que apresentar ao Senhor: Senhor, abençoa para que dê tudo certo, para que o Senhor cuide de nós a viagem, que o Senhor abençoe no trânsito, que o Senhor livre de todo mal. Então, tem uma diferença quando a gente coloca o Senhor no negócio e quando não coloca. Quando não coloca, nós estamos fazendo sozinho, ou seja, com a força do nosso braço. Então não vai adiantar. Nos diz a palavra, tudo que eu for fazer, que nos dá o exemplo de edificar uma casa, de ali começar o seu alicerce, né, com os tijolos ali, com a massa, e sozinho com a força do braço. Então, se pedir ao Senhor é muito mais gratificante, é muito mais interessante, e essa é a vontade de Deus, que Deus quer que nós mostremos que nós somos dependentes dele. Então, quando eu começar a construir a minha casa, vou dar esse exemplo que está dando a palavra aqui. Quando eu começar a construir a casa, a gente diz ao Senhor: eu estou construindo essa casa, Senhor, mas seja o alicerce dela. Me ajuda a construir, me ajuda, Senhor, me prospera financeiramente, me ajuda a levantar e a concretizar esse sonho. Então, acima daquela casa que é o nosso sonho, Deus tem que ser a prioridade, querido. Então, seja numa casa, seja numa viagem,
seja em qualquer outro negócio, o Senhor precisa ser nosso alicerce. Ainda diz no versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então aqui está dizendo, se Deus não olhar para aquela cidade e cuidar dela, então não adianta nem os guardas olhar. Então é assim na nossa vida, se Deus não estiver olhando por nós, os nossos olhos que são limitados, os nossos olhos que não veem tudo, porque os olhos de Deus tudo vê, a mão de Deus alcança onde a gente não alcança. Então, se nós estivermos somente ali com os nossos olhos, não podemos, fazer o impossível, porque o impossível é coisa de Deus, nós fazemos o possível, e o que nós podemos fazer é lutar com as forças que nós temos, mas além disso nós podemos colocar a nossa fé no negócio, colocar o nosso Deus no negócio, colocar Deus como um alicerce. Então é importante isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus vai trazer a parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o homem que construiu a sua casa com um alicerce sobre a areia. Então aqui vai ter uma grande diferença, e vou ler aqui para a gente complementar esta palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um impeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então aqui, Jesus está falando aqui, uma pessoa que tem Ele como alicerce, o que é a rocha representando é o Senhor Jesus, e Ele tem que estar na nossa vida, não superficialmente, mas inteiramente na nossa vida, que não nos falte a presença de Deus, então que nós possa, seja do negócio simples até o maior que temos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa vida, que nós possa estar alicerçado sobre a rocha, porque é o Senhor Jesus. E aqui Ele está falando, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. O que seria o homem prudente? É aquele que está preparado, aquele que se prepara. Ele edificou a sua casa sobre a rocha, porque quando viesse os ventos, quando viesse a chuva braba, a casa dele estaria preparada para enfrentar a dificuldade. Nos diz no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos, deram impeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Querido, o que representa isso, a chuva, o vento? Quando chegar os problemas na nossa vida, se nós estivermos alicerçados na rocha, que é o Senhor Jesus, nós vamos vencer, porque o vento vai bater, vai balangar, vai para um lado, vai para o outro, mas se nós estivermos alicerçados, enraizados na palavra de Deus, no ensinamento que Jesus deixou aqui, nós não vamos ser abalados, nós vamos permanecer, como diz no Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, querido, que não se abala, mas permanece para sempre. Não quer dizer que nós não vamos passar dificuldade. Certa vez uma pessoa me perguntou, quando a gente se torna cristão, os problemas acabam? Eu respondi para ela naquela hora, inspirado por Deus, querido, os problemas não acabam, mas vão mudar a forma que nós enfrentamos ele. Então aqui está esta reflexão. Então quando nós não temos Deus, quando não temos Jesus como alicerce, a gente vai enfrentar os problemas talvez apavorado, mas quando nós conhecemos o poder que Jesus tem para poder nos ajudar, nós vamos enfrentar esses problemas com mais coragem, com mais empenho, porque o Senhor vai estar nos fortificando. Louvado seja Deus. Versículo 26, ainda em Mateus 7. E todo aquele que ouve estas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O que seria o homem insensato? O homem que não está dando importância, que está ali focado com os negócios da vida, que faz as coisas ali, vamos se dizer assim, de qualquer jeito, desorganizado. Versículo 27. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram ventos e deram com impacto contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então aqui nos dá o exemplo, Jesus, de um homem que está com a casa edificada sobre a rocha. O exemplo de um homem que está com a casa edificada sobre a areia. Então tem uma grande diferença de Deus estar na nossa vida e Deus não estar na nossa vida. Tem uma grande diferença de Deus estar conosco naquilo que estamos fazendo e de Deus não estar, querido.
Deus está quando nós colocamos Ele. Deus não vai pegar e entrar na nossa vida sem a gente convidar, sem a gente dar crédito, sem a gente dar oportunidade para Ele. Então, nós, na nossa simplicidade, na nossa humildade, temos que mostrar para Deus a nossa dependência dEle, e que nós não andemos por vista, mas andemos por fé, e que nós possa mostrar para o Senhor, colocar o Senhor em todas as causas de nossa vida. Louvado seja Deus. Diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo que nós temos que deixar de buscar uma melhora de vida, não. Nós temos que trabalhar, temos que lutar pelos nossos sonhos, os nossos ideais, mas buscar primeiro o reino de Deus. Então é necessário o Senhor ser o alicerce para que nós venhamos ser mais felizes, para que nós venhamos usufruir mais bem das coisas, porque com a força do nosso braço, as coisas não vão acontecer da melhor forma, mas com Deus na frente, aí sim, nós vamos estar mostrando para Deus que não estamos fazendo com a força do nosso braço, mas estamos agindo com a fé nele, a fidelidade. Então, nos diz também essa palavra que é necessário andar nos caminhos do Senhor, que é necessário temer ao Senhor, para que Ele esteja conosco, para que Ele seja sempre o nosso alicerce. Versículo 3, ainda no Salmo 127, vai seguir dizendo: herança do Senhor são os filhos do fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitar com os teus inimigos à porta. Perdão, irmãos. Está meio frio aqui, eu tenho rinite, mas vou continuar trazendo esta palavra. Então aqui nos diz que herança são os filhos. Naquela época ali os filhos representavam prosperidade, porque ali o pai que tinha muitos filhos, os filhos iam ajudar ele no trabalho, os filhos iam, quando chegasse alguém à sua porta, o inimigo, os filhos ali estavam ali para defender o seu pai, representando a força. Então esse salmo fala também de prosperidade, daquele que tem o Senhor como alicerce, prosperidade daquele que tem o Senhor Deus na tua vida como prioridade, como alicerce. Então isso é necessário, e o esforço nada vale sem a bênção do Senhor. Então que nós possamos refletir, que nós possamos nos esforçar mediante a nossa vida, mas que não seja somente com a força do nosso braço, que nós possamos ter a bênção do Senhor na nossa vida, que nós possamos acrescentar o Senhor na nossa vida como prioridade, como diz lá em Mateus 6,33, que nós possamos viver a palavra, que nós possamos buscar mais do Senhor no nosso dia a dia. Louvado seja Deus. No Salmo 128, estava lendo aqui somente o verso 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então é necessário temer ao Senhor, é necessário viver segundo a palavra de Deus. Não adianta só observar essa palavra, mas é necessário eu temer, é necessário colocar no coração, para que o Senhor esteja na nossa vida, que Ele seja sempre o nosso alicerce, como diz esse tema. Quero ler para a gente encerrar no Salmo 1, versículo 1 a seguir, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Verso 3. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém como a palha, como o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Verso 6 por fim. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então está nos dizendo aqui que bem-aventurado é aquele que teme o Senhor, que não anda nos caminhos dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Querido, não quer dizer que nós não vamos pecar, nós vamos pecar, mas tem uma diferença da impiedade e daquele que está tentando andar nos caminhos do Senhor. Aquele que está na impiedade, ele não está preocupado, ele está vivendo disperso, ele está vivendo despreocupado com o que é de Deus, mas ele está preocupado somente com as coisas dessa vida. Então não adianta preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, se Deus não estiver comigo. Então é necessário o Senhor estar conosco, é necessário o Senhor estar na nossa vida. Glorificado
seja o nome do Senhor Jesus. Então que Deus possa ser sempre o nosso alicerce. Então, e nos diz aqui no Salmo 1 que no tempo certo a gente vai prosperar. Então nós não perdemos por ser homens e mulheres justos, nós não perdemos por ser homens e mulheres tementes e obedientes à palavra de Deus. Quero dar aqui rapidamente um testemunho meu, para que você venha também ser tocado. Eu estava em uma empresa, qual já fazia 2 anos que eu trabalhava, e ali aquela empresa, o serviço ali eu gostava, era um trabalho pesado, mas era o qual eu gostava, mas isso não impedia de buscar algo melhor diante de Deus. E eu pedi para o Senhor: Senhor, abençoa a minha vida com um trabalho melhor, com um trabalho com um salário melhor, com um trabalho qual eu tenha mais tempo para o Senhor. Então foi passando o tempo e eu continuando orando naquele propósito, buscando de Deus, colocando Ele como alicerce. Eu desejava aquilo, mas eu não fiquei lutando com a força dos meus braços. Eu coloquei na presença e no altar do Senhor. E aí o Senhor me abençoou com um trabalho, qual fui chamado por uma entrevista e fui lá conversar. Irmão, era do jeito que eu pedi, o salário era melhor, a carga horária era menor, era um trabalho de segunda a sexta, o emprego era fixo. Então, além de ser com um salário melhor, a carga horária era menos do que eu estava trabalhando, e além de ter plano de saúde, que o meu outro emprego não tinha. Então fiz aquela entrevista, a moça me explicou que eu iria passar por um processo seletivo, né? E que depois iria me retornar. Beleza, fiz essa entrevista, continuei no meu outro trabalho. Então mais pra frente, passou ali cerca de 2 semanas, e essa moça me ligou pedindo para que eu fosse lá no horário das 13 horas. Então eu estava trabalhando na empresa, e para mim ir nessa outra etapa dessa entrevista, eu teria que inventar uma mentira, eu teria que inventar uma desculpa para poder estar lá, sendo que eu estava fichado na outra empresa. Então, no primeiro momento eu pensei isso, mas aí eu falei: eu vou apresentar ao Senhor, porque não adianta eu ir com a força do meu braço, querer fazer de qualquer jeito, querer mentir, porque eu sei que isso não vai agradar a Deus. Para muitos isso é bobeira, para muitos dizem que isso é caretice, mas eu não me senti bem se eu tivesse mentido. E ali no meu horário de almoço eu fui orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, se for da tua vontade, prepara um dia, prepara um horário, que eu não tenha que inventar mentiras ou desculpas. Se for da tua vontade, vai dar certo. Se não for, não será. Então, coloquei na presença de Deus. E ali falei para a moça que eu não iria para aquela segunda etapa, porque eu teria que inventar uma mentira e eu ia me sentir mal com aquilo. Até então a empresa que eu estava ainda faltando gente. Então, se eu faltasse ali, né, e mentisse para acelerar mais aquele processo, eu estaria prejudicando aquela empresa. Então eu falei para a moça que não iria, e até falei para ela que Deus abençoe e prepare uma pessoa para trabalhar aí certinho. Então ficou nisso. Aí passou mais ou menos 1 semana, e aí o encarregado daquela empresa, ele me ligou e falou se o RH tinha me ligado. Eu falei: não, ela entrou em contato comigo, mas ela disse que até arrumou uma pessoa já, que ela tinha já me enviado uma mensagem agradecendo a participação e tal. E eu continuei a minha vida, não fiquei abalado, não fiquei triste, mas apresentei ao Senhor. E ali ele falou: não, esta pessoa é você. Então ele gostou de mim. Então eu creio que tudo é no tempo e no agir de Deus. Como diz no Salmo 1, vai chegar o tempo que vai prosperar, dar o seu fruto no seu tempo. E assim aconteceu, querido. Eu podia ter mentido para estar ali antes e acelerar o processo, podia, mas eu não quis, porque eu iria me sentir mal diante de Deus e diante das pessoas que estavam dependendo de mim naquela outra empresa. Então foi no tempo de Deus, foi na vontade de Deus. E ela já tinha dito que até arrumou a pessoa, mas o encarregado 1 semana depois me ligou e falou: essa pessoa é você. Então Deus me honrou. Então nós não perdemos por ser fiéis a Deus, não perdemos por ser obediente à palavra de Deus, não perdemos por temer a Deus, ser justo, não mentir. Então, que não estou trazendo esse testemunho para dizer que eu sou perfeito, para dizer que eu não peco, que eu não erro. Mentira se eu estou falando isso. Eu não erro, eu não peco. Se eu estou dizendo isso, eu estou mentindo, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então eu vou pecar, nós vamos pecar, mas tem uma diferença, é quando eu pecar e ficar disperso, preocupado com os negócios da vida e não se importar com o que a palavra de Deus está dizendo.
como o homem que edificou a sua casa sobre a areia. E tem uma grande diferença de eu estar alicerçado. É quando eu pecar, eu estar na presença de Deus. Senhor, eu pequei contra ti, pequei. Mas, Senhor, me perdoa e eu vou tentar não errar por esse caminho mais. Então essa é a diferença de ter uma vida alicerçada sobre a rocha e uma vida alicerçada sobre a areia. Então esta foi a palavra. Que nós possamos ser as pessoas que têm a vida, que têm o ministério, que têm a casa, que têm como prioridade ser alicerçado sobre a rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Que nós sejamos essas pessoas no nome do Senhor Jesus. Esta foi a palavra, que possa ter dito algo poderoso ao teu coração e edificado a tua vida no nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração para encerrar? Soberano Deus, poderoso Pai, aqui está, Senhor, a tua santa e poderosa palavra. Senhor, aqui está a minha vida pela tua graça e misericórdia, e aqui está também esta pessoa vendo este vídeo. Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, no nome de Jesus, nos motivar, nos capacitar cada vez mais para estar vivendo na tua presença, para estar colocando o Senhor como um alicerce, como prioridade na nossa vida. Senhor, que esta palavra nos inspire a não lutar com a força do nosso braço, mas colocar o Senhor sobre todas as coisas, como diz em Mateus 6,33, que nós possa viver o teu reino, que nós possa buscar o Senhor em primeiro lugar, para que o Senhor possa acrescentar as coisas necessárias para nós. Ó Senhor, que nós possamos viver também como no Salmo 1, meditando na tua lei, sendo obediente, porque no tempo certo o Senhor vai nos honrar. E aqui eu te agradeço, e aqui eu te louvo, e te peço, Senhor, que o Senhor abençoe essa vida, que essa palavra venha edificar vidas, venha tocar em corações, Senhor, porque eu sei que eu não posso tocar, eu sei que eu não posso edificar, mas o Senhor pode através de minha vida, e eu me coloco na tua disposição e peço, Senhor, abençoe esta pessoa, nos ajude a andar nos seus caminhos e a te obedecer. Senhor, nos ajude a ser as pessoas que têm a casa, que têm a vida, que têm o ministério alicerçado sobre a rocha, que é o Senhor Jesus. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Então esta foi a palavra, que Deus te abençoe poderosamente, no nome do Senhor Jesus.